Aqui no canal, a gente está acostumado a falar sobre construção e reforma de muitos imóveis. E muita gente acaba tocando essas reformas. Mas no vídeo de hoje, nós vamos entrevistar uma pessoa que vivenciou a obra dentro do imóvel durante 4 meses. As fotos e os vídeos que vocês vão ver deixam claro como é conviver com uma obra de reforma. Daqui a pouquinho, aqui no Sua Dica Nossa Obra. Enquanto a entrevista não começa, aproveita para dar um like no vídeo, se inscrever no canal e não esqueça de acompanhar os nossos podcasts. A gente volta já. Então, pessoal, como a gente tinha antecipado, hoje a nossa conversa é com a Débora Querucci, de Sorocaba, no interior de São Paulo. Ela e o marido fizeram uma reforma completa no apartamento que eles moram em pleno período de pandemia. Mas não é só fazer a reforma. Eles viveram no apartamento durante a reforma e acompanharam isso passo a passo, como vocês vão poder acompanhar nos vídeos e fotos que ela disponibilizou. É isso mesmo, Débora? Isso mesmo, foi exatamente isso. Nós moramos quase 4 meses na obra. Foi 3 meses e um pouquinho mais que 3 meses e meio. E, assim, pelo que eu consegui ver das imagens que você passou, vocês reformaram praticamente tudo dentro do Sim, apartamento de vocês, né? sim, a gente mexeu em todos os cômodos, todos. Conta pra gente um pouquinho qual é a disposição do apartamento. Tá. É um apartamento de 80 metros, então ele tem uma sacada, aí vem a sala, que ela é integrada com a cozinha, né. Aí depois da cozinha tem uma lavanderia, aí são 3 dormitórios, sendo que um é suíte, e aí tem os outros 2 quartos, né, e um banheiro no corredor que fica em frente a esses outros 2 cômodos. Quanto tempo, mais ou menos, de vida tem esse apartamento? Em torno de 10 anos. 10 anos, ok. Isso. E quando você comprou, só abrindo um parênteses aqui, vocês moravam em São Paulo e mudaram Moramos. para Sorocaba Isso. justamente nesse período da pandemia. Foi, exatamente. E aí, quando você comprou, houve um tempo para você planejar tudo ou foi comprar e já mudar e, ao mesmo tempo, já começar a reforma? Foi assim, nossa ideia era mudar, depois da reforma, né. Só que o que aconteceu, quando a gente comprou o apartamento em dezembro, até sair o financiamento de quem comprou, por conta também de ser no meio da pandemia, os bancos também deram uma parada, tal, isso levou 3 meses. E aí, quando a gente mudou, porque a gente tentou negociar com a proprietária anterior a chave antes para já reformando, ela não quis, tal. Então quando a gente mudou, já estava em lockdown, estava tudo fechado. Então a gente teve que mudar, desencaixotar boa parte da mudança, a gente morou mais ou menos uns 3 meses, quase 3 meses, e até começar a obra, porque em 2 meses depois que a gente mudou, liberaram a obra, né, já tinham diminuído as restrições, e aí foi esse 1 mês foi o tempo da gente, do pedreiro ter disponibilidade para começar, do pedreiro que a gente pegou indicação, porque a gente não conhecia ninguém na cidade, então fomos atrás de indicação, tal, aí ele estava acabando uma obra e ele conseguiu começar, então a gente ficou 3 meses entre a mudança e o início da obra. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Você não teve problema com mão de obra. Tive vários. Teve mesmo? Tive va Tive o único fornecedor que não me deu problema foi o da bancada de porcelanato, que a gente trocou todas as bancadas, né, a pia da cozinha era um tanque na lavanderia, a gente trocou por bancada tanque de porcelanato, na cozinha era uma pedra que veio desde a época da entrega aqui da construtora, a gente também fez bancada de porcelanato, pia, né, de porcelanato, em frente uma bancada com porcelanato. Foi o único fornecedor que não me deu dor de cabeça. Os outros todos Uau! foi bem sofrido. Bom, então vamos começar, já que você falou aí da bancada e da pia, vamos começar pela cozinha, né? Que eu Cozinha. acho que é a área que você mais mexeu, né? Mais mudou as É, características, foi, né? foi. Vocês tiraram uma parede inteira
inteira. inclusive com um pilar, né? E Sim. aumentaram o que seria um passaprato, deixando um vão grande, integrando mesmo a cozinha com a sala, Integrando, né? tipo uma cozinha americana, é. A nossa ideia inicial era derrubar tudo, as 2 paredes, dos 2 cantos. Mas da parte que a gente não derrubou, era estrutural, então a gente não podia mexer. Porque a nossa ideia era abrir tudo, fazer uma bancada com cooktop ali virado para a sala, ou cooktop ou a pia, o que ficasse mais viável, né, para puxar os encanamentos tanto de gás quanto de água, e fazer aquilo ali. Como a gente não pôde tirar a parede que tem, aqueles quadros, né, dá para ver bem a parede que a gente até acabou fazendo um armário lá, como a gente não pôde tirar, conseguimos tirar só uma das paredes, a gente achou que o espaço não ia ficar tão bom, suficiente, né, para poder integrar, considerando que a gente cozinha muito e recebe bastante visita. Aí a gente achou melhor, então, usar só como bancada mesmo, essa parte da parede que a gente tirou. Mas acabou ficando super útil, né, Ficou, Débora? ficou. Não, e no Porque final foi embaixo muito dela você melhor. fez armários, Os né? armários. Direto. Exatamente. Aliás, você usou praticamente todos os espaços Todos, a cozinha vazios inteira da cheia de cozinha para armário. armário, né? É, foi. Ficou melhor até porque eu não me dei conta dos gatos, né. A gente tem gatos e gatos não, eles sobem em tudo. E quando tá cozinhando, dependendo do que você está cozinhando, eles vão lá xeretar, né. E imagina ali com um fogão, ou que seja tanto de indução ou não, uma fonte de calor forte, acabou de desligar, você não viu um gato, a gente poderia até ter um acidente que a gente não pensou, então foi muito bom a gente não ter feito isso, porque não ia dar certo. A fonte de calor não, a pia ok, mas a fonte de calor não ia dar certo. E a gente adorou o resultado. Que bom, que bom. E a bancada e a pia de porcelanato, de onde surgiu essa ideia? Vocês já tinham visto? Vocês queriam isso? Como que isso se concretizou? Não, a gente no início, assim, todos os outros apartamentos que a gente morou eram pedras escuras. A gente morou em 3 apartamentos antes de daqui, eram todos pedras escuras, ou era uva de Ubatuba, ou era um café, era sempre escurão. E eu não estava mais a fim de ter uma cozinha escurona, com pedra escura. Meu marido também não, e a gente começou a procurar opções mais claras, né. A ideia inicial era o branco, mas a gente achou que ia ficar, sei lá, clarão, tudo muito claro demais também, e talvez ficamos com receio de manutenção, não da pedra em si, mas manutenção dos rejuntes, né, encardirem muito fácil, o branco, porque a gente, como eu te falei, a gente cozinha muito, a gente adora receber gente, então cai coisa, cai vinho, só estabanada, então a gente ficou com esse receio, então a nossa ideia era uma coisa mais cinza, um cinza claro, um cinza médio, ficar em tons de cinza. E buscando materiais, o quarto era bem fora do nosso orçamento, as pedras cinzas são todas muito feias, inclusive a que tinha no apartamento antes era um cinza, mas era um cinza bem escuro, não eram eram todas feias. E aí comecei a buscar, opções de revestimentos e cheguei até o porcelanato, e fiz uma pesquisa, porque, em grupos, né, de decoração, de reforma, é muito dividido. Tem ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam. Aí eu falei: Porque E também ainda agora?". tem muito pouca experiência, né? E Pouca aí fica muito na experiência. base do achismo. E não só isso, pouco profissional qualificado, porque eu digo, a bancada de porcelanato precisa ser feita pelo melhor profissional, porque ela é 90% dela é emenda, né, porque é a pedra que é colada na outra pedra, que é colada na outra que faz a quina, então assim, se você não tem um profissional que faça isso muito bem feito, você vai ter problemas mesmo. E aí eu comecei a pesquisar aqui na região, se tinha esse tipo de fornecedor, achei um e fui visitar e fui ver ele montando uma bancadona, uma ilha, na verdade, uma ilha enorme, era de uma casa, tinha uns 2 metros e pouco, uma ilha linda. E gostei muito do trabalho dele, vi as recomendações na internet sobre ele. Tinham poucas, porque ele falou: "Eu estou há menos de um ano fazendo isso", mas todas eram muito boas, assim, muito positivas, e o custo também ficou bem mais em conta do que o quartzo, né, que era a nossa segunda opção, fora as pedras, então a gente resolveu arriscar e não nos arrependemos. Tá muito legal. Hoje você já usou, usa, Já há um ano, já é, estou um ano, e tudo bem, sem problema. sim.
Não tem problema nenhum, não mancha, é super fácil limpar, tá sempre brilhando. O que eu falo é que como ele fez um bom trabalho profissional, ele pegou o pessoal fala: "Ah, porque as quinas lascam". Ele arredondou todas as nossas quinas, ele com porque são todas colas, né, a pia é toda colada. Então, né, quando teve as quinas, ele passou a massa acrílica, na verdade é uma massa plástica, a massa plástica e deu uma arredondada. Então todos os meus cantinhos estão arredondados, então além de eu não bater, não machucar quando bate, é uma proteção a mais, né. Numa das paredes que você até para contrastar um pouquinho, né? Você numa das paredes colocou o Metro White, que é o Isso. tijolinho branco, né? Que é uma coisa que está super na moda, Sim. todo mundo curte e tal. E numa outra parede, para ficar destacado na parede que vai dar para a lavanderia, e dentro da Isso. lavanderia, você botou cinza meio grafite, é isso? Isso, foi isso mesmo. O Metro White, ele pega toda a parede de área úmida, né, então ele vem da lateral da geladeira, passa por toda a pia da cozinha, atrás do fogão, lateral do fogão e toda a frente da lavanderia onde tem o tanque, onde tem a bancada, então tudo isso ficou com Metro White. Vamos abrir um parênteses aqui, porque quando a gente olha a cozinha, todo mundo está tendo a oportunidade de ver as imagens aí e ver os armários, a gente percebe que você tem uma certa predileção por puxadores. Amo! Apaixonada por puxadores, apaixonada. Eu percebi isso, eu Trago de comecei a olhar, eu viagem. olhei a cozinha, depois eu olhei o quarto, depois eu olhei aqueles que você colocou como cabideiro, que ficou uma Eu graça. vou colocar aqui atrás também, nessa parede Nossa, ficou branca. lindíssimo. De onde vem isso? Então eu sou designer, né, então assim, designer gráfico no caso, mas essa questão de composição, de cores, de coisas diferentes, eu sou muito descolado, meu marido também, então a gente isso é de mim, assim, eu sempre gostei em tudo. E eu gosto muito de viajar, então a gente sempre que viaja e acha alguma peça legal, alguma coisa diferente, a gente traz. E esses puxadores eles os da cozinha não, mas esses que eu usei como cabideiro, inclusive tem uns que eu vou colocar no móvel da sacada, os que eu vou colocar aqui, todos vieram de viagem. E adoro, adoro tudo que é diferente, tudo que sai do senso comum, tudo que não é uma regrinha. Eu gosto muito de ambientes que têm a minha cara, que tem nosso estilo aqui, se não é qualquer pessoa que moraria nesse apartamento, porque tem muita gente que vai entrar aqui e não vai se identificar, porque é muito realmente com coisas que representam a minha essência, a essência do meu marido, o nosso estilo. Então a gente vive caçando essas peças aí, tanto para decoração quanto para compor algum objeto, e os puxadores eram o que eu falei: "Não, os puxadores têm que ser puxador diferente", porque primeiro porque eu amo, segundo porque a gente não tinha muita verba para fazer uma cozinha do jeito que a gente queria, marcenaria é caro, a gente queria fazer em cima de uma cor, embaixo de outro, fazer umas coisas faz estilo mais americano, né, que tem aqueles acabamentos tipo estofados, né, aquelas madeiras mais com ondulações e tudo isso era muito caro. Então para não ficar um armarião lá reto simples, a gente resolveu deixar o destaque para os puxadores. Ficou muito lindo, com certeza absoluta. Eles são de vidro, e nossa, a gente achou que ficou muito legal também. E a própria cor, né? Ele é É, esverdeado, ele é né? verde, É é muito verde. legal, muito deu um destaque, um chamariz, ficou muito bonito. Bom, vamos passar para o banheiro, então. Quando a gente fala do banheiro, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu vi, e depois eu vi algumas fotos que você mandou, é que você teve o trabalho de mandar pintar, ou pintou, os metais sanitários de preto. Eu pintei, Você mesma que pintou? foi. Como é que você fez isso? Conta para mim. Então, porque quando a gente comprou aqui o box, a esquadria do box era branca. E a janela tem 2 banheiros, o da suíte, os banheiros são iguais, mesmo tamanho inclusive, o social um pouquinho menor dentro do box do que o da suíte, né, mas eles eram iguais e com as esquadrias brancas e as janelas brancas. O banheiro, que é o social, a janela dele dá para a lavanderia.
e a gente não conseguia tomar banho ali, porque não sei se a construtora colocou mal a janela, eu sei que era cada banho ali era uma inundação na lavanderia, de passar rodo, de passar pano, então a gente falou: "Não, não dá, a gente vai ter que trocar essas janelas quando a gente reformar aqui". E a gente, como gosta de coisa mais, assim, descolada, né, eu falei: "Bom, já as esquadrias estavam horríveis quando o apartamento era alugado, então ele estava bem judiadinho. As esquadrias eram horríveis, e aí a gente ia ter que trocar. O box, o vidro não, o vidro a gente aproveitou, mas a gente ia ter que trocar as esquadrias. E aí eu sempre gosto dessa pegada um pouquinho industrial, sabe, levemente industrial, e a gente gosta muito de preto, cinzas, e então a gente definiu que a esquadria, já que ia ter que trocar, ia trocar por uma preta. Já que ia ter que trocar a janela, ia trocar para a janela também com a esquadria preta. E as louças não, né, os puxadores, o chuveiro de metal, não ficou bonito. Então, eu fui ver para comprar novo. Era um absurdo. Tipo, sei lá, acho que acho que, se não me engano, cada kit com um chuveiro, porque o chuveiro aqui é a gás, um chuveiro e os 2 puxadores, os 2 abridores, na verdade, era coisa de R$ 1.000. Então, assim, não, não tinha como. Aí, como eu sou muito do faça você mesmo, e eu já tinha as coisas aqui, eu tirei essas peças e pintei, passei um primer embaixo para aderir, porque vai ser um lugar que a gente vai mexer com a água, né, então tem que ter um cuidado maior. Passei a tinta esmalte spray, passei um spray por cima, de proteção, né, verniz, e deu certo, e estamos usando aí. Então, espera aí, você pegou, é tudo metal, né? É tudo metal, Tudo metal. é Você metal. não lixou, você só passou um Não, primer. eu não lixei, não, porque eu passo eu tenho um primer que eu uso para quando eu restauro, inclusive imóvel de madeira sem precisar lixar, que chama é uma tinta, na verdade, que se usa para proteção do fundo automotivo do carro, ela chama batida de pedra. E ela é tipo uma tinta emborrachada. Então, ela já tira quando você passa ela, ela já deixa tudo extremamente fosco, até áspero. Então você não precisa lixar nada. Eu passei ela aqui também para fazer E ela adere ao metal sem ela problema. adere, sem problema, porque ela é justamente para assoalho de carro, que é metal, que é uma peça de ferro, né. Então ela Legal. E adere. na foto que você mandou, tem lá a latinha, né? Quem estiver assistindo Tem, pode olhar com mais detalhe que tem lá a latinha da batida de pedra. ela tem 3 cores: preta, branca e bege. Para mim as cores não mudam muito, porque como a gente vou pin sempre uso como um primer, eu compro a preta, porque se eu quiser fazer algum efeito com ela, com a preta, eu consigo. Mas se a maioria das pessoas pintar com cor clara por cima, o ideal é comprar branca ou a bege, porque aí dá menos demão, né, da tinta que vai usar por cima. Passa a batida de pedra, aí eu pintei com spray, 2 demãos de spray, para metal, e depois que secou, passei o spray, um verniz para dar mais uma impermeabilização extra. E eu não tive problema. Ficou chiquérrimo. Olha, vou falar para você, Eu adorei também. coisa de profissional, viu? É. Ficou muito bom. E de onde veio essa sua ideia de escolher aquele revestimento que você colocou no box? Porque é um revestimento diferente, bonito, né? É Ele um tem uma 3D, textura 3D é 3D. e um efeito meio marmorizado, é isso? Isso, é. A princípio, eu tinha me apaixonado por uns revestimentos que ele parecia um Metroite no sentido do tamanho dele, né, mas ele era mesclado, parecia um mármore, um calacata. Fiquei apaixonada por esse revestimento e queria ele de todo jeito. Custava, sei lá, acho que eu paguei de tudo que eu paguei de revestimento na obra inteira ia sair só para fazer as 2 paredes do banheiro. É E a gente tinha engraçado orçamento como quando se limitado. gosta de alguma coisa é sempre caríssima, né? Não, era absurdo, era absurdo, era absurdo, mas ia ficar perfeito. E eu cismei, e não tinha nada parecido, era um revestimento que só tinha aquele, não tinha nenhum tão similar, mas era, assim, muito absurdo, não era que: "Ah, não, é R$ 500 a mais", não, era o preço de tudo que eu gastei com todos os revestimento, ia ficar só para usar na parede dos 2 banheiros, né. E aí eu fiquei buscando opções, similares, né. Comecei
a pesquisar o que tinha que era próximo daquilo, e achei esse daí com o melhor custo-benefício. Tinham umas outras opções similares, até um pouquinho mais bonitas do que essa, mas também não eram baratas, eram caras, e aí justificava não comprar um caro para comprar um pouquinho menos caro, né, aí já teria comprado um que a gente gostou. E aí esse foi uma opção, um bom custo-benefício, a gente achou muito legal esse 3D, que ia dar um certo movimento, como o restante das paredes seriam lisas, a gente achou que não teria revestimento, né, a gente, pintou, então achou que ia complementar esse essa informação, né, porque temos pouca informação nas laterais, mas aí quando você entra, dá de cara, porque todos os banheiros ficam de frente para a porta, então você entra e dá de cara com aquela parede toda 3D, a gente achou que o impacto visual ia ser muito bom. E realmente foi o que aconteceu, daí deu um Ficou tchan, bem assim. bonito, viu? Ele é impactante e Ele é impactante. ele casou, ele sincronizou com o preto da O esquadria. preto. É, Ficou muito legal. ficou. O branco talvez não ressaltasse, uma esquadria branca talvez não Ah, com ressaltasse certeza não. tanto, Ia apagar, né? ia apagar. O que hoje está Ele destacou. vistoso ia ficar meio apagado. É, exatamente. Ia mesmo. E a pia, você mexeu? A gente colocou a cuba de apoio, porque não tinha, né. Quando a gente comprou, a pia já era de mármore, e já tinha o gabinete e o espelho, então a gente não tirou. Só que a gente não gostou muito, a pia era bem grande, funda, ela era de sobrepor, já estava lá. Eu acho o de sobrepor ruim para limpar em volta, eu acho que sempre fica, sujeira acumulada que a gente não vê, claro, né, é muito difícil de tirar, não é muito baixo, não gosto. E aí a gente comprou a pia de apoio, tiramos a cuba que tinha lá, mantivemos a pedra com o furo, só compramos uma cuba que cobrisse todo o furo, né, para não ficar o vão aparecendo, então a gente só teve que se atentar às medidas certinhas para isso, e compramos uma que só foi colocada por cima e vedada com silicone mesmo. E deu Aí certo, compramos ela e a encaixou. deu, perfeito. Compramos Legal. ela e compramos a torneira, né, que também não dava para aproveitar que tinha, porque ela era curta, não ia caber numa pia mais alta. E a entrevista com a Débora Querucci está tão legal, com tantas coisas interessantes, que a gente vai ter que fazer uma pausa e continuar na próxima semana. Mas você não perde por esperar. Tem dica interessante de cabeceira de cama, decoração de sala e muito mais. Até lá!